Oi, meus amores! O vídeo de hoje é pra bater um papo com vocês. E qual que é o bate-papo de hoje? Falar da minha jornada, da minha história. Na verdade, eu fiz esse vídeo no meu canal em inglês e vocês pediram muito pra eu fazer aqui no português. Então no vídeo de hoje eu vou contar essa história completa, desde o começo até hoje. Essa minha jornada aí como blogger, morando nos Estados Unidos e tudo mais, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. E deixe seus comentários abaixo. Eu vou falar na introdução mesmo, não vou deixar pro final não. Deixe comentários abaixo, falando se você gostou e me dando mais sugestões de vídeos aqui pro canal. Eu sempre adoro ler e escutar o que vocês querem ver, tá? Sempre me dá boas ideias. E enfim, é isso. Espero que vocês gostem e vamos lá começar esse bate-papo que vai ser longo. Ok, então meu nome é Camila Coelho. Então eu tenho 28 anos, nasci no dia 27 de fevereiro de 1988. Quem também faz aniversário no mesmo dia que eu. Eu vim para os Estados Unidos com 14 anos de idade, então eu tive minha infância no interior de Minas, Virginópolis, Minas Gerais, a cidade que eu nasci, que é a gangue do pão de queijo. E eu vim para os Estados Unidos com 14 anos de idade. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu fui direto para Pensilvânia com a minha família, com a minha mãe. E foi lá que eu estudei, fiz high school lá. E depois que eu terminei a high school, que é o colégio, né, eu mudei para Boston. E nessa época eu já tinha conhecido o Ícaro. E como eu tinha uma tia aqui, eu mudei pra Boston. Morei com a minha tia um tempo, depois eu fui morar sozinha. E a história do blog, do YouTube, começou aí. Eu comecei a trabalhar numa loja de departamentos, a Macy's, com a Christian Dior, que é a Dior que eu amo. Comecei a trabalhar vendendo maquiagem mesmo. Eu simplesmente ficava lá vendendo make. E aí eu comecei a me apaixonar mesmo por maquiagem e resolvi fazer um curso e me tornar maquiadora. E aí por um tempo eu trabalhei como maquiadora na Dior ainda, na Macy's. Fiz uns cursos com eles também, até para aprender mais sobre os produtos da marca. E depois disso eu resolvi começar a trabalhar para mim mesma como maquiadora. Trabalhei um tempo como maquiadora e foi nessa época que veio a ideia de criar o canal no YouTube. Foi muito, assim, do nada. Eu comecei Gente, o YouTube era muito novo ainda nessa época. Eu, vendo uns vídeos no YouTube, eu gostava de assistir muito clipe de música, sabe? Vendo os vídeos no YouTube, eu encontrei um vídeo da Candy Johnson, até eu lembro até hoje que era ela. E tava escrito lá, tutorial de maquiagem, makeup tutorial, era em inglês. E aí eu fui assistir. Como eu amava maquiagem, tudo de beleza, assim, me chamava atenção. E aí assisti o vídeo dela e achei, tipo, incrível, achei muito maravilhoso. E na hora, assim, veio na minha cabeça, gente, eu poderia fazer isso e, tipo, ajudar as minhas amigas. Eu pensei logo, assim, em pessoas próximas minhas, sabe? Que são as minhas amigas, a minha mãe, minha família, minha irmã. Porque eram pessoas que sempre me pediam dicas na época, né? E eu, assim, na correria não conseguia fazer dar uma aula de maquiagem. Até na época, eu lembro que a gente falava muito em rodinhas de amiga, você podia dar uma aula pra gente, reunir as amigas todas e dar um curso e tal. Então quando eu vi esse vídeo, eu pensei na hora, nossa, eu posso fazer tutoriais, as meninas assistem e vão aprender maquiagem assim. Então demorou um tempinho pra eu começar, mas finalmente peguei lá a minha câmerazinha pequenininha, aquelas câmerazinhas digitais bem pequenininhas, sabe, que usava na época. Peguei a minha câmera, coloquei o meu espelho, coloquei uma mesinha ali, as minhas maquiagens, um espelhinho na frente, bem na frente de uma janela grande, porque era onde ia entrar a luz, porque não tinha luz profissional. E, gente, eu lembro, os vídeos eram muito amarelados, mas assim, gravei, fui com, sabe, toda a vontade do mundo, porque ali na minha cabeça, no momento, eu não esperava nada. Tipo, eu não queria nada com aquilo. Eu comecei os tutoriais pra realmente... Foi como um hobby mesmo pra mim. Eu tava ali, me diverti muito gravando, e depois que eu comecei a postar, as minhas amigas amaram a ideia. Eu tive muito apoio de amiga minha mesmo, próxima, porque eu meio que compartilhei essa ideia antes com algumas amigas e me apoiaram super. E aí comecei a gravar, comecei a colocar no ar e foi dando certo, sabe? E aí nesse começo eu comecei a divulgar nas redes sociais, pessoais mesmo, que era Orkut, Facebook, o Instagram nem existia. E isso, gente, foi em 2010, quando eu comecei a fazer os vídeos no YouTube. Hobby total, tá? Então, pra responder a pergunta, foi por isso que eu decidi começar o YouTube, porque eu já era maquiadora e esse interesse veio do nada, né, de um vídeo que eu assisti, então a ideia veio daí. Mas aí eu comecei, hobby total, eu lembro que eu não fazia vídeo toda semana, fazia quando dava, e isso foi até antes de eu me casar. E
Depois de 6 meses, assim, eu comecei a fazer vídeos com mais frequência. E aí eu vi os seguidores foram aumentando também muito devagar, tá, gente? Eu lembro que demorou muito tempo pra eu fazer 1000 seguidores no YouTube, sabe? Então não foi tudo assim rápido. E aí os seguidores do YouTube mesmo que me pediram pra criar um blog. A ideia veio deles. Eu, na verdade, eu nem lia blogs na época, eu não sabia exatamente como funcionava. E aí, quando essa ideia surgiu, eu comecei a pesquisar blogs mesmo, e ver o que eu poderia fazer, se seria bom pra mim e tal, se seria interessante mesmo. E aí eu vi que eu poderia compartilhar conteúdo diário no blog, né, porque fazer vídeo dá mais trabalho, é um processo muito mais complicadinho, não complicado, mas é mais trabalhoso do que fazer um post no blog. Então, pelo fato de poder compartilhar com as leitoras conteúdo diário, eu já gostei da ideia. E aí eu decidi criar o blog, fiz o blog nasceu em abril de 2011, então o blog hoje tem 5 anos. Uau! Nossa, parar pra pensar, parece que foi um dia desse, gente, juro, passou muito rápido. Comecei o blog e aí compartilhando conteúdo diário, e aí não somente beleza, mas também lifestyle, né, estilo de vida, a vida mais pessoal, e também moda, que eu sempre adorei. Já comecei a compartilhar os looks do dia, o esmalte da semana, reviews de produto, e aí os vídeos tutoriais que eu já fazia. E aí quando eu comecei o blog foi que tudo começou a crescer mais rapidamente, e foi uma surpresa pra mim. Eu lembro que o primeiro post no meu blog deu mais de 1000 comentários, porque já tinha esses seguidores ali do YouTube, né? Então me deu um incentivo muito grande de continuar. E eu lembro que eu falei com o Igor, eu falei, não, se eu começar o blog eu vou fazer conteúdo diário, eu vou postar de segunda a sexta, todos os dias, e fazer conteúdo legal e realmente me esforçar. E nessa época eu estava trabalhando ainda, mas o blog e o YouTube era completamente um hobby e que eu não esperava muita coisa, gente, eu juro pra vocês. Eu lembro que chegava... quando as marcas começaram a me mandar caixinhas de produtos, sabe? Quando eu comecei a ganhar produtinhos, assim, das marcas, eu já fiquei tão feliz, porque eu não esperava muita coisa disso. Hoje eu sinto que o mercado, ele é tão saturado que as pessoas, sem querer mesmo, já começam esperando algo disso, né? Algum retorno disso, de ser blogueira, de ser influencer. Então, foi bom que nesse começo eu não esperava. Então, cada passinho pequeno que eu dei era uma conquista grande pra mim, sabe? Mas enfim, o blog começou assim. A minha conexão, assim, com beleza, com maquiagem, já vem desde pequena. Muitas pessoas me perguntam, você sempre foi super vaidosa? O nome do blog, né, Super Vaidosa, que foi o nome que eu coloquei. Sim, eu sempre fui muito vaidosa, desde pequena. A minha avó era muito vaidosa, eu cresci vendo a minha avó, assim, sempre maquiada, sempre com cabelo escovado. E a minha mãe também sempre foi muito, muito vaidosa. Então eu cresci, assim, e que já cresci vaidosa. Eu com 5 anos de idade, eu lembro, gente, eu tenho umas lembranças, assim, de muito pequenininha. Que eu lembro, eu com a minha bolsinha, eu tinha um de cabelo cortado, chanelzinho assim, eu escovando meu cabelo, passando a escova pra ele ficar todo embutidinho pra dentro. Eu lembro pegando batom, colocando na minha bolsinha, eu tinha uma bolsinha rosa com um pomponzinho assim, que eu usava pra todo lugar que eu ia, eu queria usar minha bolsinha. E a minha foto de passaporte com 5 anos de idade, 6 anos de idade, quando eu fiz o meu passaporte, a minha mãe deixou usar um batom vermelho dela. Essa foto de passaporte é muito engraçada. Então, obrigada, mãe, por ter deixado eu usar batom vermelho na foto de passaporte. Então, minha mãe sempre deixou, assim, eu continuar com essa vaidade, porque também era uma coisa que acho que ela não conseguia controlar muito, né? E eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei, e é uma coisa que, vaidade também, eu lembro muito da minha avó, e isso me faz feliz também. Minha avó que já se foi, que tá lá no céu olhando pra mim, eu sei disso. A minha avó, ela era muito vaidosa e é uma pessoa que foi muito especial na minha vida também, a mãe da minha mãe. E essa vaidade vem dela, eu tenho certeza, dela e da minha mãe, né? Mas enfim, essa minha conexãozinha aí com beleza não começou do nada, eu nunca fui ligada à beleza e comecei um canal no YouTube, não. Eu já era muito apaixonada por maquiagem, por beleza, e foi por isso que eu me tornei maquiadora e comecei a trabalhar, né? Mas enfim, muita gente me pergunta... Camila, como você conseguiu se destacar? Como o blog cresceu, né? E é uma pergunta difícil isso. Eu acho que eu vou até fazer um outro vídeo pra contar mais detalhes sobre isso, até dar dicas pra
blogueiras iniciantes, quem tá começando, ou só pra explicar mesmo. Porque eu acho que é um assunto mais detalhado, não é só, eu me esforcei, foi sorte, não. Sabe, tem toda uma história, assim, por trás disso. Eu acho que tem sim, sim sorte por um lado. Eu acho que a época que eu comecei pode ter ajudado, ou não. Eu acho que, e sem dúvidas, o quanto eu me esforcei, o conteúdo, o tipo de conteúdo que eu consegui trazer, porque eu acho que não adianta também você ser uma blogueira com conteúdo raso, né? Eu acho que você tem que ter um certo conteúdo pra oferecer. E o meu conteúdo na época eram os tutoriais de maquiagem. E hoje né, também os looks do dia, as dicas que eu dou, mostrar tendências, mostrar o que é novo, mostrar, enfim. Eu acho que é todo um pacote, né? Mas eu não vou explicar tudo isso aqui hoje, porque eu acho que pode ser um outro vídeo legal pra fazer pra vocês, com dicas, né, de como crescer, como ser uma blogueira de sucesso. Eu posso fazer esse vídeo pra vocês. Eu sei que algumas pessoas já pediram, mas enfim, vamos continuar com a minha história. Como o Ícaro começou a trabalhar comigo? Porque o marido, né, hoje, o Ícaro, ele hoje é o meu empresário, o meu assessor, o meu tudo, assim, ele viaja comigo, ele me acompanha em tudo, ele me ajuda em tudo. Então, como isso aconteceu? No primeiro ano de blog, como eu falei com vocês, em 2011, o blog cresceu muito. E eu lembro que, então, na verdade, nem um ano de blog, né? No final de 2011, eu lembro como se fosse hoje, era a época de Natal, eu tive essa conversa com o Ícaro. Eu falei, olha, realmente eu vou precisar de alguém, eu tô vendo. E ele já via também, porque ele meio que tava um pouco envolvido, porque já era meu marido. E a gente conversou e eu falei, olha, tá se tornando muito trabalho. As marcas nessa época já começaram a entrar em contato comigo, querendo anunciar, querendo fazer alguma parceria. E eu nem sabia como lidar com aquilo no começo, sabe? Eu não sabia, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque foi um aprendizado, gente. Era muito novo pra mim, eu não sabia nem como fazer as coisas. Então o Ícaro, como ele já tinha uma mente muito business, negócios já era a área dele, então eu conversei com ele, eu falei, olha, eu acho que você seria a pessoa ideal pra trabalhar comigo, não só porque você é incrível nesse ramo, né, de negócios, mas porque você é meu marido também, você é a pessoa que eu mais poderia confiar e ter ao meu lado, e que eu mais gostaria de ter ao meu lado. E assim, o Ícaro, ele desde o começo, desde que eu fiz o meu primeiro vídeo, gente, ele me apoiou muito, assim, ele nunca pensou, que coisa boba ela fazendo um vídeo pra internet, ele sempre achou o máximo, assim, eu tá fazendo isso, e isso me incentivou muito, ele me incentivou muito. Eu acho que ter uma pessoa do seu lado também que te apoia é muito importante, porque eu acho que se não fosse por ele no começo eu já teria deixado, porque o comecinho mesmo é difícil. Então, depois do blog tudo começou a crescer e tal, foi um crescimento rápido, ele mesmo que sempre me deu dicas, assim, por exemplo, de sempre colocar tudo nas redes sociais e estar sempre presente em todas as redes sociais. Sempre que eu fazia um blog, eu colocava em todas as redes sociais que eu tinha, Twitter, Facebook, Orkut, e aí quando surgiu o Instagram. Então isso tudo me ajudou a crescer também, entendeu? Então ele me deu muitas dicas, e eu sempre falo, assim, e repito quantas vezes puder, que o Ícaro, ele é a base disso tudo, ele me ajudou muito, e ele também ter aceitado, sabe, me dado as mãos e falado, não, vamos fazer isso junto então, que na época eu já via que era algo que eu queria muito, né, depois de quase um ano de blog, que ainda foi muito cedo, foi muito importante pra mim, muito especial, e eu vi ali que ele realmente acreditou em mim, na minha ideia, e me deu as mãos mesmo. Então isso foi muito especial pra mim, e eu sempre serei grata a ele por isso. E aí a gente começou a trabalhar juntos, fomos dando passo a passo, um passo pequeno de cada vez. E aí as viagens começaram, foi em 2012 na verdade que eu entrei para o F-Hits, foi de julho de 2012, depois de um ano e meio, quase um ano e meio de blog. E aí a gente começou, depois que eu entrei para o F-Hits, trabalhando com a Alice Ferraz, eu comecei a viajar mais e aí entrar um pouquinho mais pro mundo da moda, que era algo que eu sempre quis. Na verdade, eu sempre fazia looks do dia, mas eu não vivia muito no mundo da moda, né? Então eu comecei a frequentar as semanas de moda, comecei a viajar mundo afora, e eu tive mesmo uma transição, né, da beleza pra moda, e hoje eu faço os dois. Eu acho que eu faço até um pouquinho mais de moda do que beleza, porque moda faz muito parte do lifestyle, né, do estilo de vida, e eu acho muito legal eu conseguir fazer esses dois, e vocês leitoras aceitarem, gostarem dos dois, que eu fale sobre os dois, porque beleza e moda
cada um complementa o outro, né? Um faz parte do outro. Você coloca um look incrível, super tendência, e a maquiagem também fecha tudo isso, né? Fecha esse visual. Então, um dá força pro outro, um complementa o outro, e eu acho assim, eu sou muito grata que eu posso falar dos dois, que hoje consigo compartilhar esses dois tipos de conteúdo com vocês. E depois daí, gente, em 2012, meu ritmo só foi aumentando, eu fui viajando mais, fazendo mais coisas, mais coisas, mais coisas. E assim, foi tudo tão especial pra mim. Quem acompanhou aí do lado de fora pode ter pensado, nossa, tudo crescendo muito rápido pra ela, mas não, foi... Eu senti que foi um passinho de cada vez e foi muito, eu sempre agradeço, assim, das coisas terem começado do jeito que começou pra mim, porque não foi fácil, não foi algo fácil. Quando eu comecei a gravar tutoriais, eu lembro que eu deixava, como eu trabalhava ainda, eu deixava às vezes no final, eu gravava muito no final de semana, então eu deixava de sair com as minhas amigas, eu deixava de fazer alguma coisa com os amigos no final de semana pra poder gravar, porque era um hobby que eu tava curtindo, eu queria continuar, então eu meio que... tive um certo desafiozinho, assim, ali, porque eu tive que escolher, né? Então eu lembro que, assim, até no começo, as minhas amigas próximas mesmo sentiram isso, a minha falta, né? A minha ausência um pouco. Então não foi fácil, assim. Então nesse começo eu sabia que era isso que eu queria. E eu lutei por isso, eu acreditei, né? Eu acho que você, independente do que você faz na vida, você tem que acreditar em você mesma. Sabe, acreditar em você e acreditar, sempre pensar positivo, acreditar que aquilo vai dar certo e sempre lutar. E se esforçar e trabalhar ao máximo para que, independente do que você esteja fazendo, planejando, para isso dar certo. Porque eu acho que é isso, é você acreditar em você mesmo em primeiro lugar. Sim, você é capaz, todo mundo é capaz. Se eu conseguir, você também consegue. É isso, acreditar em você, amar o que você faz e trabalhar muito e se esforçar, ser profissional. Eu acho que é a chave de tudo na vida. Não só de ser uma blogueira, mas ser o que for na vida, sabe? E isso até me deixa um pouco emocionada de falar isso, porque eu sei que não foi fácil pra mim. Eu sou uma pessoa que quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiquei independente muito rápido, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu me tornei uma pessoa independente muito cedo, muito nova, e eu sempre quis isso, eu sempre quis ser independente e conseguir as coisas, eu consegui as minhas coisas, sabe? Então isso também eu acho que foi algo importante na minha vida, e isso com o blog, eu fui cada vez mais amando o que eu estava fazendo e cada vez mais querendo que desse certo e que fosse algo de sucesso. Quando eu descobri que o blog poderia ser um trabalho, porque eu não sabia que aquilo poderia ser um trabalho. E, gente, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado essa oportunidade, assim, sabe? Eu acredito que Deus, ele sempre tá te dando oportunidades na vida. E eu sou muito religiosa e eu acredito muito que Deus está sempre presente na minha vida, que Ele sempre tá me abençoando. E eu sempre peço a Deus e acredito, sabe? Que Ele tá me abençoando e que Ele tá me dando, até assim, me ajudando a fazer as decisões certas. Então, foi uma oportunidade que Ele me deu e eu agarrei, entendeu? E eu acredito que com o meu esforço, com o meu trabalho, por eu ter acreditado nisso, foi por a razão de ter dado certo. E eu me sinto muito abençoada de estar onde eu estou hoje, de fazer o que eu faço hoje e das experiências que eu já tive e continuo tendo hoje com o meu trabalho, sabe? Sentar na primeira fila de um desfile nacional, internacional, de um designer que eu amo, trabalhar com marcas que eu sempre admirei. Isso, assim, não tem preço, gente. Sabe, marcas ali, quando eu trabalhava isso, tudo vinha na minha cabeça, sabe? Às vezes a gente fecha um contrato, alguma coisa, e com marcas que eu sempre admirei, que eu sempre amei, eu falo, nossa, essa marca quer trabalhar comigo? Tipo, ainda tem isso, sabe? Essa coisa, assim. Eu posso dar vários exemplos aí de marcas que eu trabalho, que são parceiras hoje, e que são marcas que eu amo, que eu sempre amei. Isso é muito especial. Viajar o mundo, que hoje eu viajo, né, a trabalho, conseguir viajar a trabalho e ter toda essa experiência de conhecer lugares novos, pessoas novas. Outra coisa é ser capa de revista, que eu já fui em algumas, assim, Glamour, Estilo, Woman's Health. Assim, ser capa de uma revista nunca passou pela minha cabeça, gente, que um dia isso poderia ser possível, sabe? Fazer campanha, ser, né, a garota propaganda
propaganda, de uma campanha, de uma marca. Tudo isso, assim, nunca passou pela minha cabeça. E tudo isso é muito gratificante pra mim. Muitas vezes, sabe, eu acho que às vezes as coisas vão acontecendo e pra vocês talvez é natural, mas pra mim não. Cada passinho desses é muito, muito importante pra mim, é muito especial pra mim. Então, eu sou sempre muito grata, e eu sou grata não somente a Deus, mas também a todos vocês que me acompanham diariamente, que me dão tanto apoio, tanto carinho todos os dias. Vocês fazem, na verdade, vocês são a razão disso tudo, né? Vocês que foram os que me ajudaram, que me apoiaram desde o início, e que me ajudaram a crescer e que fizeram isso tudo acontecer. Claro que com todo o meu esforço não seria possível, claro. Eu sempre falo que é com a bênção de Deus e com o apoio dos meus leitores, dos meus seguidores, que são vocês. Então eu sou muito, muito grata do fato de simplesmente poder inspirar todos vocês, de poder, de uma certa forma, ajudá-los, sabe? Pessoas que eu pude ajudar, às vezes com uma simples palavra, ou algo que eu falei, ou com um tutorial, ou com um post no blog. Pessoas que estavam em depressão e por algo que eu falei, eu consegui tocar o coração e motivar essa pessoa a sair de casa, a viver a vida, sabe? Eu leio esses e-mails e, assim, não tem nada mais gratificante do que isso, gente, pra mim. Isso é o meu motivo, o meu grande motivo, o meu grande incentivo de continuar a fazer o que eu faço, cada dia melhor e cada dia mais. É saber que no fim do dia eu consegui ajudar alguém. De uma certa forma, eu consegui inspirar alguém de uma forma positiva. Então eu serei eternamente grata mesmo. Muitas vezes as pessoas falam que eu me tornei distante porque hoje eu não paro em casa. Hoje é esse o meu estilo de vida. Isso não quer dizer que eu estou distante de vocês. Eu sempre tô aqui, eu tô lendo comentários, eu tô vendo o que vocês querem, o que vocês estão gostando. Eu tô brainstorming o que eu posso fazer de melhor. Então eu tô sempre junto com vocês. Eu nunca estou distante, mesmo. Onde é que eu esteja no mundo, eu nunca tô distante de vocês, de uma certa forma. Então, por que eu cheguei até aqui? Eu cheguei onde eu estou hoje porque eu acreditei em mim mesma. Eu acreditei que eu podia, que era possível. E quando a gente acredita em nós mesmos, tudo é possível. A gente vence os obstáculos, a gente faz acontecer. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Acredite em si mesma. Acredite que é possível. Acredite que você é capaz, porque você é. Com certeza não vai ser fácil. Isso, gente, eu tô falando independente do que você for fazer na vida, sabe? Nada é fácil. Sempre terão obstáculos, desafios, e isso faz parte. É assim que você aprende, é assim que você vai crescer, é assim que é errando que você aprende. Eu acredito muito nisso. E se fosse fácil também não teria graça, né? Não faria sentido. E em primeiro lugar, ser um bom ser humano, de bom coração, uma pessoa que faz o bem, que inspira as outras pessoas, e sempre tem algo positivo para compartilhar. E evitar pessoas negativas, pessoas que vão te colocar para baixo, pessoas que vão te falar que você não pode, que você não consegue. E separem um tempo para estar com pessoas que você ama, pessoas que gostam de você de verdade, pessoas que querem te ver feliz, porque essas pessoas são as pessoas que vão realmente te incentivar e mostrar que você é capaz, independente da sua decisão. São essas pessoas que vão te colocar para cima, te dar bons conselhos, e é isso que eu faço, gente. Independente da minha agenda, da loucura da minha agenda, que eu não paro em casa, eu sempre tento, o tempinho que eu tô em casa, a oportunidade que eu tenho, ir passar uns dias com a minha família, com os meus amigos de verdade, porque essas pessoas são as pessoas que me dão energia, que me recarregam, que de uma certa forma também colocam os meus pés no chão, sabe? Porque eu acho que é isso também. Você não pode também entrar nesse meio, e em qualquer meio que for, e se deslumbrar, né? Porque você perde sua essência, esquece de onde você veio, você esquece de suas raízes. Então estar com pessoas que você ama é muito importante sempre, e isso é muito importante pra mim. Então, gente, independente do que seja o seu sonho, lute por ele e acredite em você, tá? Então essa é a minha mensagem pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que pelo que eu vi aqui já antes de editar, tá super longo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que sua semana seja linda e cheia de pessoas positivas. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!